Boa noite a todos. Que a graça do nosso Deus esteja sobre cada família aqui representada. É uma noite de felicidade, porque eu posso estar com os irmãos também. O nosso pastor, o pastor Judá, está fora, levando a preciosa semente a outras pessoas. E estamos juntos aqui, com um único intuito, com uma única vontade: glorificar ao Deus vivo. Exaltar esse Deus maravilhoso. Meus irmãos, eu quando acordo e eu sei que tem um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que tem todo o poder no céu e na terra, e que esse Deus está cuidando de mim, eu fico numa felicidade tão grande. E essa felicidade também tem que ser sua. E eu sei que você que já aceitou Jesus no seu coração tem essa felicidade. E hoje à noite eu vou convidar os irmãos a comigo meditar sobre como essa felicidade veio até nós, sobre como tudo isso chegou à nossa mente, sobre como nós não tínhamos condição alguma de hoje estar aqui louvando o nome dele, não tínhamos condição alguma de hoje estar dizendo a Deus as palavras que foram ditas aqui em louvores, em orações. E Ele nos chamou através do seu imenso poder, da escuridão para a sua maravilhosa luz. Pela graça somos salvos. Peço que abram, por favor, suas Bíblias no livro de Efésios, e hoje nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 10. Esse mês na congregação, nas quinta-feiras, nós estamos estudando teologicamente os princípios da fé. E nos domingos à noite, sobre a fé que traz vitórias. Se não encontraram, aqui está. Estou usando a versão NVI. Efésios 2, do 1 ao 10, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poderio do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Pai, aqui é tua casa, e quando estamos aqui queremos ver a tua glória reunidos, porque hoje é um dia de culto coletivo, é um dia onde buscamos a Deus em coletividade, em comunhão uns com os outros. Não tem aqui ninguém que veio para brilhar, senão refletir apenas a tua luz. Então, Pai, diminui o teu servo, o teu filho, para que o Senhor apareça. Porque esse pessoal não está precisando de intelecto humano,
mas esse povo está precisando da tua palavra vinda do alto. Espírito Santo de Deus, age com liberdade em cada mente, porque és bem-vindo aqui. E o nosso louvor é todo para ti, ó Deus triuno. Tudo que atrapalha, tudo que no mundo espiritual está carregando alguém, ou fazendo alguém ter sono, ou ter falta de atenção, que saia deste lugar em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Abençoa-nos, Pai, e nos faz entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente fala muito em fé, e as pessoas têm o costume de falar na fé através do que podem ver, ou do que se conquista, ou do que se quer ainda receber. Mas quando a gente vai no livro de 1 João, no capítulo 5, ele vem falar assim: e esta é a fé que vence o mundo. Sabe qual é? Crer que Cristo é o Filho de Deus. Essa é a fé que vence o mundo. Então, quando nós entendemos que essa é a fé que vence o mundo, entendemos também que o que Cristo tinha que fazer por nós já foi feito. Todo o trabalho salvífico já foi feito. Tudo o que tinha de acontecer já aconteceu. Cristo veio ao mundo 100% homem, 100% Deus. Sofreu as dores de um homem. Subiu ao madeiro, foi colocado naquela cruz, pregos nas mãos, nos pés, coroa de espinho, sangrou até cair a última gota de sangue e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ali se completou o seu trabalho. Ele nos trouxe a condição de estar com Ele na glória. E pela fé nós fomos salvos. E tem pessoas que acreditam que a sua fé tem que ser baseada no que ela vai conquistar. Tem que ser baseada no que ainda vai chegar. Não, a minha fé se concretizará quando eu comprar a casa dos meus sonhos. A minha fé se concretizará quando eu comprasse mais 50 alqueires de terra. A minha fé se concretizará quando eu for curado do câncer, quando eu for curado de uma doença séria, quando eu tiver algum tipo de cura. Se Deus quiser, Ele te cura. Se Deus quiser, Ele te dá a casa própria. Se Deus quiser, Ele te dá os 50 alqueires de terra, o quanto você quiser. Mas isso não significa prova de fé. Prova de fé é crer que Cristo é o Filho de Deus e que Ele subiu à cruz, ao terceiro dia ressuscitou e te deu vida e vida em abundância. O que vem após isso é lucro. O que vem após isso é algo que Cristo permitiu que você fizesse a mais. Pastor, então está errado em eu pedir cura? Está errado em eu pedir algum bem material? Não. Mas eu pergunto a você essa noite aqui. Já viram na televisão aqueles pastores que dizem bem assim: hoje à noite, deixe tudo o que você tem, pegue todos os seus bens, coloque aqui e volte andando para casa que Deus vai te fazer prosperar. Já ouviram falar nisso? Sim, né? Agora me digam, é maior prova de fé fazer isso ou reconhecer que você é um pecador e que precisa de Jesus Cristo? Qual é a maior prova de fé? É reconhecer que é pecador. Sabe o que é prova de fé? É você reconhecer que tem um vício e tem que mudar. Sabe o que é prova de fé? É você reconhecer que a vida que você está levando vai te destruir e que você tem que ter mudança de vida. Essa é a fé que a Bíblia nos ensina. E é a fé que nos faz vencer o mundo, porque é a fé baseada no que Cristo tem para nós. E aí eu entro no texto aqui. E o texto aqui, para nós entendermos melhor, nós temos que entender o contexto na qual para quem Paulo estava enviando essa carta. Paulo estava enviando uma carta para uma igreja que ele havia plantado, e essa igreja era uma grande metrópole.
E nessa grande metrópole ele pregou o evangelho, só que essa igreja estava passando por alguns problemas eclesiásticos. Problemas de dentro da igreja, problemas de entendimento de alguns assuntos. Eles estavam com um problema de entendimento. E Paulo manda essa carta. Quando Paulo chegou lá na cidade de Éfeso, havia ali uma multidão, havia ali um povo que era idólatra. Vou fazer uma pergunta bem simples. Será que é fácil para a primeira igreja batista em Jacundá evangelizar todo mundo de Jacundá, inclusive os que estão na roça, e todos largarem tudo na mesma hora e seguir? Não é moleza. Acontece? Acontece. Mas Paulo ele chegou numa metrópole que tinha 300 mil habitantes. Pronto, vamos dar um exemplo bem simples. Digamos que o apóstolo Paulo hoje, ou você, chegasse na cidade de Marabá, sem nenhum recurso tecnológico, sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp, sem rede, sem internet, sem nada, e ele conseguisse, em pouco tempo, levar o evangelho a todo mundo de Marabá. Seria difícil, né? Então isso só poderia acontecer por quê? Por uma providência divina. Então essa providência divina aconteceu. Só que o povo daquela cidade, da cidade de Éfeso, eles tinham um problema. Eles adoravam a deusa chamada deusa Diana. E eles tinham santos na sua casa com essa deusa. E eles tinham papeizinhos na sua casa com essa deusa. E lá era uma região onde o comércio era muito forte. E parte do comércio era movimentada pela fé que eles tinham nessa deusa, pela idolatria. Então Paulo chegou naquela cidade, pregou o evangelho, e a fé deles foi tão grande que eles levaram para a rua todos os livros de ocultismo, de bruxaria, os santos, os papeizinhos, tudo que faziam eles ser idólatras, e queimaram tudo numa grande fogueira. E quando a gente chega no capítulo 1 do livro de Efésios, Paulo vem falar sobre o plano de salvação. Ele fala da Trindade. Olha, o Pai amou, Ele mandou o Filho, o Filho cumpriu toda a obra, trabalhou e cumpriu toda a obra, morreu e ressuscitou para que vocês tivessem vida e vida em abundância. E agora, quando chega no versículo 13 do capítulo 1, ele vem dizer: mas ele voltou para a direita do Pai, mas ele deixou o Espírito Santo como penhor, e esse Espírito Santo está conosco até os dias de hoje. Então, ele falou tudo isso, só que eles entenderam o plano, eles entenderam tudo, só que antes eles movimentavam a economia através da idolatria. Eles viviam para idolatrar aquela deusa. Eles tinham fé em algo que não levariam eles a nada. E então Paulo agora no capítulo 2, no texto que nós lemos, ele vem falar sobre a nova vida em Cristo. Como é que eles vivem a nova vida em Cristo, como é que essa nova vida chegou, e agora o que eles têm que fazer nessa nova vida. Paulo estava ensinando eles agora a não ter uma fé vazia, a não ter uma fé que não se sustenta, mas estava querendo mostrar a eles a maravilhosa graça de Deus, que por essa graça eles foram salvos, e por essa graça eles eram mantidos até que chegassem aos céus. E é assim nos dias de hoje. Quem aqui já aceitou Jesus como Salvador? Levanta a mão. Quem já entregou sua vida? Você já entregou sua vida? Glorifica a Deus. Sabe por quê? Você não vai um dia habitar na região celestial. Você já habita nas regiões celestiais. Entenderam? E Paulo agora ele queria falar para esse povo: gente, um dia vocês vão para a cidade celestial, mas vocês já habitam na região celestial. O corpo de vocês, ele vai para debaixo da terra, vai virar pó, mas o Espírito voltará para Deus, porque esse Espírito agora já é eterno. Deus seja louvado. E aí a gente entra no texto aqui. E Paulo, ele divide esse texto em 4 partes. A primeira parte, ele diz assim, que nós vivíamos em pecado. E o pecado agia contra nós. Sabe por que o pecado agia contra nós? Para nos afastar de Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, escuta bem. Primeira parte.
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poderio do ar, o espírito que agora está atuando nos que viviam na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos, como os outros eram por nós, como outros éramos por natureza, merecedores da ira. Que ira é essa? A ira que vem sobre todo aquele que não entrega sua vida a Jesus. Que ira é essa, pastor? Então, é porque você que não entregou sua vida a Jesus, você que não aceitou Jesus como seu Salvador, a ira de Deus virá sobre você no dia final e você vai para o inferno. Para o céu só vai aquele que aceita Jesus como Salvador. E aí ele diz tudo isso, ele diz assim: vocês estavam mortos. E o que é que fazia ele morrer? Aí Paulo escreve após: os pecados, as transgressões, seguir o curso desse mundo, viver as coisas que esse mundo oferece, bebedeira, vício, destruição da família. E ele começa a dizer que a pessoa está morta em seus delitos e pecados porque elas viviam nisso. E quem é que governa aqueles que estão nessa vida? O príncipe do poderio do ar. E quem é o príncipe do poderio do ar? Satanás. E Paulo, o apóstolo Paulo fala isso para aquele povo, porque aquele povo, eu vou usar uma palavra que eu acredito que não está no dicionário, não existe, mas aquele povo estava desesperançado. Eles tinham esperança numa deusa, descobriram que essa deusa era falsa. E agora Paulo estava falando para eles quem eles eram quando estavam com ela. Olha, quando vocês viviam idolatria, vocês eram isso aqui, ó. Vocês estavam mortos. Vocês não tinham condição alguma de chegar aos céus. Vocês não tinham condição alguma de olhar para Cristo. Mas quando ele fala isso e diz que aquelas pessoas eram merecedoras da ira e que o pecado era que estava contra elas e que estava tomando conta delas, Paulo vem para a segunda fase. Ele vem falar o seguinte: mas calma, vocês eram isso, vocês viviam isso, vocês estavam em direção a esse lugar, vocês viviam sob domínio de Satanás, mas agora que aceitaram Jesus como seu Salvador, vocês mudaram o caminho que vocês vivem, porque agora Deus trabalha por nós, porque agora Deus trabalha por vocês, porque agora vocês não estão mais solitários, porque agora vocês entregaram sua vida a Jesus. E aí a gente vai a partir do versículo 4: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Mais uma vez eu vou usar esse exemplo aqui. Se aqui tivesse um caixão e você gritasse para aquela pessoa levantar, e você balançasse o corpo, ela levantaria? Só se Deus quisesse. Agora entenda esse só se Deus quisesse, porque a morte e a escuridão só escuta a voz de Jesus Cristo. Só Deus, que é onipresente e está em todos os lugares, pode ir no submundo e dizer: acorda que eu quero você para mim. E é justamente o que ele está dizendo aqui: estando vocês mortos, sem vida, sem condição de esperança, eu trouxe esperança, eu trouxe vida, eu trouxe caminho, eu trouxe a vocês a condição de um dia estar nas regiões celestiais. E aí a gente passa no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É nesse versículo que a gente entende: Ele nos fez. Ele não está dizendo Ele nos fará. E se a gente vai no grego também está no mesmo sentido. Não é que será um dia que iremos para as regiões celestiais. Nós já vivemos das regiões celestiais. Quando você pede perdão a Deus, Ele te perdoa. Quando você ora a Deus, Ele te ouve. Tudo que você conversa com Deus, Ele te responde no tempo dEle e do jeito dEle. Por quê? Porque você está na região celestial. Você abriu um canal de comunicação com Deus no momento que entregou a sua vida a Jesus. Então você não está mais morto em seus delitos e pecados, mas você está perdoado. E hoje você vive com Deus, com Cristo. E Cristo é tua companhia. E o Espírito Santo é o teu mediador. Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para com Cristo Jesus.
Agora, entende, aquele povo estava sem esperança no coração. E de repente eles ouvem que agora já não estão mais mortos, mas que a vida eterna está com eles. Será que isso enche o coração de alguém com esperança? Será que isso enche o coração de alguém com alegria? Você aqui saber que Deus está com você todos os dias, que Ele te acompanha, que nos teus delírios e nas tuas situações difíceis Ele está te ouvindo, Ele está cuidando de você. Isso enche o nosso coração de esperança e alegria. E essa é a fé que nos faz ser vencedores, a fé que Cristo está conosco. Mais uma vez eu quero repetir para os irmãos: não se apeguem às coisas desse mundo. Céus e terra passarão. Não se apeguem às coisas desse mundo, às riquezas desse mundo. Utilizem-as para fazer algo extraordinário na vida de alguém. Porque o recurso que Deus te deu, a capacidade mental que Deus te deu, tudo que Ele faz por você é para que você faça dela algo extraordinário na sua vida e na vida de alguém. E o versículo 8 ele vem dizer: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. É onde entra também agora o conceito de dignidade. Você se considera digno de estar na presença de Deus? Você acha que é digno de estar na presença dEle? Será que eu sou digno de estar na presença de Deus? Sabe por quê? Eu e você somos dignos de estar na presença de Deus? Porque a dignidade veio do alto. Porque a dignidade não foi mérito nosso. Porque a salvação não foi conquista nossa. A salvação foi conquista de Jesus Cristo na cruz. Ele trouxe salvação. Ele que subiu e conquistou isso para a gente. É mérito dele. Não te vanglorie pela tua salvação, porque você é pó. Por conta própria não teríamos essa dignidade. Mas a dignidade está no Cordeiro de Deus. A dignidade está em Jesus Cristo. O sangue dele nos cobriu. Aqui nesse lugar não tem nem rico nem pobre, não tem nem preto nem branco, nem alto nem baixo. Aqui tem pessoas que foram salvas pela maravilhosa graça de Jesus Cristo. É isso que tem aqui nesse lugar. Somos esses. Se fosse por nosso mérito, por nossa própria dignidade, nunca e em momento algum encontraríamos salvação. É por isso que a graça é dom de Deus, para que nós não venhamos a nos vangloriar. O 9 vem dizer assim, versículo 8 ainda: isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que vocês não se gloriem. Pastor, eu tenho um grupinho, um grupinho pode ficar pejorativo. Eu tenho um grupo, pastor, que a gente todo mês a gente se junta e a gente entrega um sopão na cidade. Não, pastor, mas eu tenho um grupo que a gente dá aula para crianças carentes. Pastor, mas eu tenho um grupo que a gente se junta e a gente faz o pedal da paz. Eu vou para o céu por causa disso? Eu lembro uma vez que eu entrei numa empresa e estava lá eu prestava serviço para um pessoal que tinha engenho. Eles eram extremamente ricos, absurdamente ricos. Eu nunca vi tamanha riqueza. E eu entrei na sala da presidência lá para identificar um problema que estava acontecendo. E na mesa do presidente estava lá assim, a foto de um senhor de idade, e tinha assim: fulano de tal alcançou os céus pelas suas bondosas obras. A Bíblia vem dizer que não é por obra. Ninguém alcança os céus por obra. Ninguém alcança o céu porque é bonzinho. Só há uma única condição de você alcançar a vida celestial: aceitando Jesus como seu Salvador. Se não for por essa condição, esqueça, você não vai estar na cidade celestial. Mas a vida também não é sem obras. A salvação também não é sem obras. A salvação é com obras. As obras, elas têm que apresentar quem você é. Quem você é. Se eu sou salvo,
tenho prazer em praticar as boas obras. Se eu sou salvo, não é só ter prazer, eu sinto necessidade de praticar as boas obras. E aí é quando a gente entra no versículo 10, que diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. E agora a gente entende a última parte do texto: Deus trabalha em nós, para que nós possamos trabalhar no seu reino, e através de nós, pessoas se chegarem a Ele. É por isso que nunca podemos querer vir aqui à frente tocar, pregar, cantar, seja o que for, para que a nossa luz apareça. Mas temos que vir aqui para que a luz de Cristo seja refletida em nós e pessoas possam ser salvas. E o versículo 10 termina assim: as quais Deus preparou para nós desde antes de todo o tempo, para que nós pudéssemos praticar. Essa é a fé que vence o mundo. Se você é recém-convertido, se você aceitou Jesus há pouco tempo, eu quero que você saiba, mantenha-se firme, porque Deus, através do Espírito Santo, Ele tem a função da manutenção da esperança. Fazem um pouco mais de 2000 anos que Jesus subiu à cruz, foi levado à cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Mas o Espírito Santo permanece entre nós, mantendo viva a fé que está em você. Não se perca nesse caminho. Mas eu me lembro muito de um livro, de um texto que está em Gênesis 32, quando Jacó lutou com um ser espiritual. Eu não vou dizer que era anjo nem que era Deus. Existem muitas versões sobre isso e eu não gosto de muitas versões. E ali diz que ele lutou sem parar e prevaleceu. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, ele prevaleceu contra Deus ou contra um anjo? Não. Ele prevaleceu contra ele mesmo, ele prevaleceu contra seus vícios, ele prevaleceu contra a sua deslealdade, ele prevaleceu contra seus pecados, ele prevaleceu contra o seu costume de enganar, de mentir, ele prevaleceu contra o costume dele de viver uma vida de pecado. E sabe o que é interessante nesse texto? É que quando ele prevalece contra tudo isso e decide permanecer ali e dizer: eu quero que você me abençoe, aquele ser espiritual olha para ele e diz assim: olha, como príncipe lutasse contra homens e contra Deus, o teu nome não é mais Jacó não, agora teu nome é Israel. Porque quando a gente é salvo por Jesus, até o nome da gente muda no mundo espiritual. Porque quando a gente é salvo por Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, a gente não é mais chamado pelo pecado não, a gente não é mais apontado pelo nosso pecado não, mas as pessoas olham para a gente e nos apontam e dizem assim: aquele ali é fulano de tal, filho de Deus. Vocês compreendem? Porque você agora já não está mais morto, e agora você não é mais mencionado e nem chamado pelo seu pecado, mas você é visto pelo que Deus fez na sua vida. E essa noite eu quero saber, eu quero perguntar: tem alguém aqui que cansou de viver dando murro em ponta de faca? Tem alguém aqui que cansou de viver uma vida vazia, que cansou de viver numa fé vazia? Tem alguém aqui que cansou de ficar achando que existem muitos caminhos que levam a Deus e agora quer ter mudança de vida? Eu quero te falar uma coisa essa noite. Hoje pode ser noite de salvação na tua casa, na tua vida, porque a palavra foi pregada pura e inalterada, para que você tenha uma fé verdadeira, não uma fé que se sustenta em mentiras. Eu não preguei aqui nenhuma mentira, nem nada que viesse fazer você ser enganado, porque a fé que vence o mundo é crer que Cristo é o Filho de Deus. Tem alguém aqui, essa noite, que compreendeu perfeitamente a palavra e deseja agora aceitar Jesus como seu Salvador, que não deseja mais ir para aquele percurso? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador? Glória ao Senhor Jesus. Como é o nome do Senhor? Joel? Joel,
Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que vence o mundo. Tem mais alguém aqui nesse lugar que quer entregar a sua vida a Jesus? Hoje é noite de salvação. Por que você vai deixar para depois? Por que você vai deixar para outro dia? Eu vou te explicar porque é difícil para você entender quando a gente chama você aqui. Vou te explicar de forma bem clara, você vai entender. Quem tem carro aqui, levanta a mão. Foi de graça? O teu carro estava na esquina, tinha um carro parado na esquina, alguém chegou para você, toma esse carro, foi assim? Não, né? A tua fazenda foi de graça? A tua casa foi gratuita? Não, sabe por que você tem que trabalhar muito e você não entende o que está acontecendo aqui? Porque o maior prêmio de todos é de graça. Porque quem conquistou, quem pagou, quem lutou por ele foi Jesus Cristo. E você não entende isso porque você está pensando de forma natural, mas não de forma espiritual. E hoje, de forma gratuita, não por preço de ouro e nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus, você pode levantar a sua mão e dizer: eu quero Jesus como meu Salvador, e vencer o mundo. É hoje a noite de salvação na tua casa. Por que você não levanta uma das suas mãos? Não tenha vergonha. Eu não estou te oferecendo algo ruim, mas eu estou te oferecendo algo maravilhoso. E isso que eu estou te oferecendo nem é meu, é de Deus. Não fui eu que conquistei, quem conquistou foi Deus. Eu vou orar, e depois da oração eu vou perguntar pela última vez. Pai, aqui nesse lugar tem mais gente para ser salva. Tem mais gente para ser transformada, Pai. Mas eu sei que não é por força e nem por violência, mas é por vontade do Teu Espírito. Não é por intelecto humano, mas é pela palavra do Senhor e pelo poder que o Senhor tem. Então, meu Deus, se o Senhor quiser, se isso render glórias a Ti, que alguém mais também aceite Jesus essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vou perguntar pela última vez. Alguém aqui essa noite, além do nosso agora irmão Joel, quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levanta das suas mãos. Quando você aceitar Jesus, a salvação entrará na tua casa. O Espírito Santo se abraçará com você e nunca mais vai sair da tua vida. Mas não havendo, não sou eu que convenci o homem e nem a mulher. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus, glória ao Senhor Jesus. Como é o nome do Senhor? Joel e Enéas. Hoje à noite decidiram entregar sua vida para Jesus. Posso contar um segredo para vocês? Vocês nesse momento foram ressuscitados espiritualmente por Jesus Cristo. Agora vocês habitam na região celestial e não há quem possa tirar vocês de lá. Mas eu tenho que perguntar aqui publicamente: meu irmão Joel, o Senhor aceita Jesus como seu Salvador? Ele não quer falar, mas ele aceita Jesus como seu Salvador aqui. Que Deus te abençoe. Enéas, você aceita Jesus como seu Salvador? Sim. Glória a Deus. Os dois expressam aqui que aceitaram. Daqui para frente, ó, vocês não estão mais sozinhos nesse mundo, não. Vocês têm a companhia. Olha para lá, quanta gente bonita. São seus companheiros de fé. E o Espírito Santo está com vocês. Como é que a igreja diz a eles? Glória a Deus. Pai, nesse momento, eu peço que o Senhor abençoe a vida do Joel, a vida de Enéas. Pai, que essa decisão agora na vida deles, eles caminhem firme e digam a si mesmo: eu nunca mais quero sair da presença do Senhor. Que através deles a salvação
que a salvação entre em seus lares, que em sua casa todos aceitem Jesus como seu Salvador, porque agora, a partir deste momento, eles não são conhecidos mais pelo pecado, mas são conhecidos porque são filhos do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, amém e amém. Podem acompanhar eles. Pegar um aviso que